Olá, galera! Como vão por aí? Estão na paz? Espero que sim. Gente, na aula de hoje eu vou explicar para vocês os conceitos básicos da astrologia. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a compatibilidade e eu falei sobre os planetas, as casas e muito sobre os aspectos. Mas na aula de hoje eu vou dar um passo atrás e vou falar sobre os conceitos básicos, para que você possa entender daqui para frente o que tem por vir, tá? Porque se você não entender o básico, não dá para entender nada. Beleza? Então vem comigo que eu vou abrir aqui a minha tela e vou explicar para vocês. Temos aqui minha tela em branco, e aí a primeira coisa que a gente vai entender é que dentro da astrologia a gente vai trabalhar como se fosse um print do céu. E esse print do céu não é só o que está acima da gente, mas um céu por inteiro. Inclusive o céu onde a gente não pode nem ver, que é do outro lado do hemisfério do nosso planeta. Então do outro lado, onde está a noite. Então a gente vai entender que é como se fosse um círculo, tá? Então, aqui e aqui nesse círculo, todos os planetas estão em volta desse círculo. Todos os planetas e todos os signos. Tudo acontece em volta. Então, aqui é como se fosse a Terra, tá? Isso é a Terra. E aí a gente faz um corte aqui no meio para dizer que um lado é o dia e o outro lado é a noite. Aqui é o dia e aqui para baixo a noite, tá? Então, o print de um mapa astral é exatamente isso. Um lado é o dia e o outro lado é a noite. E a gente faz mais uma divisão aqui. Essa divisão que a gente está fazendo, a gente está dividindo os hemisférios do mapa. Mas, além de dizer sobre uma parte falando do dia e outra parte falando da noite, a gente também começa a construir as cúspides dos signos ou as cúspides das casas, tá bom? Porque eles são importantes. E aí, temos aqui 4 partes, mas não é o suficiente ainda para a gente desenhar os signos, porque a gente precisa de 12 partes, tá bom? Então, 12 partes. Pronto, temos 12 partes, porque a gente tem 12 signos, tá? Esses 12 signos são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esses são os 12 signos. E aí a gente tem 10 planetas, tá? 10 planetas. Deixa eu fazer um outro círculo aqui, porque também tem as casas. As casas são sempre 12 também, tá bom? 12 casas, 12 planetas. 12 signos, 12 casas. Eu falei 12 planetas não, gente. É 10 planetas, tá? 8, 9, 10, 11 e 12. Cada uma dessas casas, elas têm uma tendência aos signos, tá? Então a casa 1, ela tem uma tendência ao signo de Áries. A casa 2, ela tem uma característica de tendência ao signo de Touro. A casa 3, uma tendência de características do signo de Gêmeos. A 4, a 5, a 6, assim por diante, tá? Eu falei para vocês que tem 10 planetas. Cada planeta, ele é regente de um signo por natureza. E aí, a gente vai fazer assim. A gente vai começar aqui colocando o Sol. O Sol, ele tá na casa 5 e a Lua na casa 4, porque é referente à casa 5 falando do signo de Leão, Sol rege Leão e a Lua rege Câncer. E aí a gente tem o próximo, Mercúrio. Mercúrio, que é esse símbolo, ele rege 2 signos. Vou até colocar aqui verde, para vocês associarem com mais facilidade. Touro é Vênus. Vênus que rege Touro, tá? Só que não rege um só, rege em 2, tá? 2. Vou colocar aqui também para vocês saberem que tá conectados. O próximo, que é Áries, o regente de Áries é Marte. Marte. E também, na astrologia tradicional,
aqui para Escorpião também. Então, rege também 2. Deixa eu conectar aqui, ó. 2 para vocês entenderem. Só que o regente moderno do signo de Escorpião é Plutão. Então, a gente vai colocar aqui Plutão também aqui, tá? Então, são 2 regentes o signo de Escorpião tem, tá bom? E aí depois temos Júpiter para reger aqui o signo de Peixes e o signo de Sagitário também. Mas na astrologia moderna, Netuno rege também o signo de Peixes. E aí temos esses 2 aqui conectados também, tá bom? Depois a gente tem Aquário sendo regido pelo signo de Saturno e Capricórnio também o signo de Saturno. Mas na astrologia moderna, Urano rege Aquário, tá bom? Esses são os regentes. Cada planeta, ele rege um signo. Então é como se ele fosse dono desse signo. Ele é dono desse signo e ele está sempre conectado com a energia desse signo. Então, onde é que você tiver Sagitário no mapa, o regente dele, que é Júpiter, ele vai estar sempre ligando e mandando naquela casa e mandando naquele espaço do teu mapa, tá bom? Isso é importante. Vamos abrir uma nova tela aqui para eu falar para você também sobre outra coisa que é super importante. Deixa eu fazer de novo aqui o círculo. Para vocês fazerem um círculo, faz um círculo, divide no meio e aí essa 2 divisões. 2 aqui e 2 aqui. Pronto. 12 partes iguais. O que a gente precisa entender dentro dessa parte é que tem 2 partes divididas por 12, tá? Uma parte que a gente chama de signos, que é o quê? A divisão do céu. Os signos não são as constelações, tá? Os signos é uma divisão do céu em 12 partes. 12 partes iguais, tá? Sendo elas 30 graus cada. Beleza, compreendemos isso. Os signos é a divisão do céu. E aí a gente tem as casas, que é a divisão da Terra. Em 12 partes também, mas não são iguais. Não são iguais. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que todos os signos eles têm a mesma distância, o mesmo espaço, é a mesma distância um do outro. Por quê? Porque são 30 graus. Já as casas, não necessariamente. Cada casa pode ter um tamanho diferente. Elas têm um tamanho diferente, mas elas são correspondentes, tá? Tipo, casa 1 e casa 7. Elas são correspondentes. Como elas são correspondentes, elas vão ter o mesmo tamanho. Só que a casa 2 pode ser que ela tenha um tamanho diferente. E tá tudo bem se ela tem um tamanho diferente. O que vai mandar nisso é que a casa 8, que é oposta, ela também precisa ter o mesmo tamanho da casa 2, tá? A casa 2 e a casa 8 terá que ter o mesmo tamanho, porque elas não são iguais. Aliás, elas não são iguais às outras. Elas são iguais por semelhança. A 2 e a 8 é porque elas são opostas e isso é uma regra. Às vezes você pode, se você está estudando uma outra astrologia ou que tem um sistema de casas diferente, pode ser que você se depare com um sistema que é chamado de signos inteiros, que são todas as casas têm o mesmo tamanho, ou todas as casas começam no começo de um signo. Mas o sistema que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, que é o mais comum, chama sistema de casas plácidos, tá bom? E esse sistema fala exatamente sobre a divisão da Terra por horas. A gente divide a Terra como o Sol nascendo aqui e o Sol se pondo aqui, sendo 12 horas de dias, faz a divisão, então cada um tem um espaço. E isso pode mudar de repente, dependendo de uma pessoa que mora nos extremos do nosso planeta, tanto o extremo norte como o extremo sul. Esse formato das casas pode mudar bastante, tá bom? Mas o mais importante de vocês entender aqui, gente, é que as casas elas não têm uma definição exata do tamanho, tá?
Mas os signos é lei, é regra plena para todos os casos. Todos os signos têm exatamente 30 graus cada, beleza? Agora, nesse próximo passo, eu quero dizer para vocês que os signos, eles têm algo em particular muito interessante. E o que faz a gente compreender ainda mais a energia deles, que a gente chama de modalidades. A modalidade dos signos dá para eles características. Modalidades são os signos cardinais, os signos fixos e os signos mutáveis. Essas qualidades dá para esses signos uma energia de uma essência muito poderosa e que traz uma similaridade para eles, tá bom? Vou colocar aqui os cardinais, os fixos e os mutáveis. Compreendemos que temos os 12 signos, né? Cada signo ele começa na linha da cúspide, tá bom? A primeira linha aqui vamos colocar Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Os cardinais é os signos do começo. Eles começam as coisas muito bem, tá? Então eles têm essa habilidade de começar. Que são esses signos aqui. O desses cantos. Esses 4 cantos aqui, ó. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio são os signos cardinais, então tem essa energia do começo muito forte. Os outros signos, que são os fixos, eles têm energia de manter, tá? Manter. Que são o signo de Touro, Escorpião, esse eixo, Aquário e Leão. Esse outro eixo. Então esses signos eles sabem manter as coisas muito bem. É importante dizer que essas modalidades elas são uma para cada elemento, tá bom? Vou dizer mais dos elementos um pouco mais à frente. E os signos mutáveis, eles têm a qualidade de mudar as coisas. Eles conseguem mudar, transformar e se adaptar, tá? Que é esse eixo aqui dos signos mutáveis. Gêmeos, Sagitário, Virgem, Peixes. Esses são os signos de cada um das modalidades, tá bom? Os signos também, eles têm elementos e os elementos é mais que importante. Não posso deixar de falar. Para a gente falar sobre os elementos, vocês precisam saber que existem 4 elementos. E é simples. O fogo, a terra, o ar e a água. E eles seguem nessa ordem, tá? Nessa ordem, girando, sempre um seguido do outro. Então, Áries, fogo, Touro, terra, Gêmeos, ar, Câncer, água. Depois começa de novo. Leão, fogo, Virgem, terra, Libra, ar, Escorpião, água. Depois, de novo, Sagitário, fogo, Capricórnio, terra, Aquário, ar e Peixes, água. Então, temos 4 elementos e cada elemento tem 3 planetas, tá? Então, 4 elementos, cada elemento tem 3 planetas, que significa 12 signos, tá? Entendemos que, vou colocar aqui de azul, esse camarada, esse e esse são do signo de... Não, são do elemento de fogo. Esse camarada, esse e esse são do signo... São do elemento de terra. E depois, Gêmeos, Libra e Aquário do elemento de ar. E depois, Câncer, Escorpião e Peixes do elemento de água.
Então, 4 elementos para cada 3 signos, tá? 4 elementos, cada 3 signos tem um elemento. Expliquei bastante coisa para vocês, né? Vou abrir um mapa astral para vocês para a gente repassar juntos, tá? Bora repassar? Beleza. Temos aqui o mapa do dia de hoje. E aí, como eu expliquei para vocês, temos aqui todos os signos e todos os planetas, com alguns outros pontos que eu não falei para vocês. Esse daqui eu não falei, esse daqui eu não falei, e a gente vai explorar mais eles depois, tá? Não nesse momento. Mas o que a gente precisa entender é que tem os signos, que são esses daqui de fora, tá? Esse daqui é a roda dos signos, essa parte amarela aqui. Todos os signos, eles vão estar aqui dentro. E aí, a gente também tem aqui do lado as casas, que é marcado por esses números de dentro. Então, de fora são os signos, tá? E aqui de dentro, as casas. Todos esses espaços aqui de um signo para o outro tem 30 graus, como eu falei para vocês. Mas o espaço de uma casa para outra não tem um tamanho determinado, tá? Não tem um tamanho fixo. Você vai ver pela cúspide. Todas essas cúspides aqui que está ligando, que são essas linhas, elas estão marcando as casas. Nesse aplicativo que eu uso, você vê que não tem uma linha para dividir os signos, tá? Não tem essa linha e é até importante que não tenha para não te confundir. É legal que não tenha, porque ela não é relevante. Por que não é relevante? Porque todos os signos têm os mesmos tamanhos. Você não precisa saber. Você não precisa ficar vendo essa informação. Você só precisa saber onde que a casa do signo começa. Qual é a casa que está começando? A casa 1 está começando a 19 graus. A casa 2 está começando a 15 graus. A casa 3 está começando a 15 graus. A casa 4 a 17 graus. A casa 5 a 20 graus. Mas, como eu falei para vocês, as casas elas são opostas e o tamanho dela é igual para os dois. Então, o contrário de Câncer é Capricórnio. Começa 20 e 55, 20 graus e 55 minutos. Isso é regra, tá? 21 graus e 45 aqui, 21 e 45. Isso é regra para todos. Mas o tamanho das casas, elas podem variar muito dependendo de onde a pessoa nasceu, por causa da curvatura do nosso planeta e um monte de outras coisas, tá bom? E aí, aqui a gente vê que os planetas eles estão dentro de uma parcela do mapa. Essa parcela do mapa é exatamente o que a gente chama de casa, tá? E isso é importante. Então a gente vê que nesse mapa temos 2 pontos aqui. Temos Netuno em 29 graus de Peixes, retrógrado, e temos o nó do norte aqui em 29 também. Temos aqui Quiron em 22, na casa 2, Urano em 27 graus de Touro, na casa 3. Aqui na casa 4 a gente tem Júpiter e Marte. Aqui na casa 6, com Leão, abrindo a casa 6, a gente tem Mercúrio, a Lua e o Sol. Beleza. Isso daqui é o básico do básico que você precisa entender. Mas tem uma outra coisa que é super básica também e que às vezes a gente precisa levar em consideração, é que quando um planeta ele está muito próximo do final da casa, ele aplica na casa seguinte, tá? E aqui a gente não tem nenhum caso especificamente acontecendo. Por quê? Porque todas as casas elas começam aqui e termina aqui, tá bom? Começa aqui e termina aqui. Então a casa termina um pouquinho antes do começo da outra, no 29 graus e 59 minutos de grau, tá? Esse é o tamanho de uma casa. 29 graus e 59 minutos de graus, porque 30 graus no grau zero já é o outro signo. Quando um planeta, vamos supor que esse Marte ele estivesse bem aqui, como a casa está começando em 20 graus, se ele tivesse a 19 graus, ele já estaria aplicando na casa seguinte, tá? Ele estaria aplicando na casa seguinte. Geralmente, isso é uma regra muito clara. Todos os astrólogos entendem isso e entendem essa divergência que acontece em relação a isso, tá? Todo mundo entende. Por quê?
E por causa dessa aplicação, o planeta ele está aplicando na casa seguinte. Essa força de aplicação no começo da casa, ela é muito forte, essa região. É uma área muito importante do nosso mapa. Então, por isso que quando o planeta está muito próximo da cúspide da casa, ele vai aplicar na casa seguinte. Mas essa regra não acontece para próximo da cúspide dos signos, tá bom? O que isso quer dizer? Eu quero dizer, tipo aqui, Plutão tá a 29 graus e 59 minutos do signo de Capricórnio. Ele vai estar aplicando em Aquário? Nananina, não. Por quê? Porque essa regra que eu tô falando para vocês é sobre casas e não sobre signos, tá bom? Por que isso acontece? Porque os signos, ele é uma divisão do céu e das estrelas que estão a muito, 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 muito longe da gente. Os planetas, por mais que eles estejam longe, como aqui o caso de Plutão, ele está muito, muito perto da gente em relação às estrelas. Então, essa energia dele, ele vem muito forte aplicado à cúspide das casas, mas principalmente a casa da frente e nunca a casa de trás, tá? Ele pega uma energia da casa na casa anterior que ele está, claro que pega, mas se ele passou da cúspide, ele está totalmente dentro da próxima casa e aí vida que segue, tá bom? Espero que isso que eu tô falando, esse assunto que eu tô falando para vocês, que é um pouco polêmico dentro do mundo da astrologia, ele pareça e transpareça um pouco de clareza, tá? Porque às vezes você pode ver um planeta bem aqui pertinho, tipo a Vênus, ela tá no grau 15, né? Supondo que ela estivesse no grau 14, vou colocar aqui a Vênus no grau 14, ela já estaria aplicando na casa 8, tá? Estaria super aplicando na casa 8. Porque além de Vênus reger o signo de Libra, a cúspide da casa 8 tá abrindo com o signo de Libra. Então ela tem uma importância muito grande. Se ela tivesse, quem sabe, a 13 graus, ela ainda estaria aplicando na casa 8, tá? 2 graus é muito pouco. Mas se ela, quem sabe, ela tivesse a 12 eu já diria que ela estaria aplicando um pouco na casa 7 e um pouco na casa 8. Então, precisa entender que isso é uma variação de orbe, tá? A orbe é o espaço que a gente marca sobre o quanto que um planeta tem influência ou não, como se fosse um campo magnético dele, sabe? Tem uma energia que é além do ponto do planeta. Tem um ponto do planeta, mas tem uma energia em volta dele que vai iluminando conforme ele vai chegando, tá bom? Então, gente, eu queria trazer para vocês alguns conceitos da astrologia, falando sobre os signos, os planetas e as casas. E falei para vocês sobre cúspides e a aplicação dos planetas nessas cúspides e nessas casas. Falei também para vocês sobre os elementos e as modalidades. Em um outro momento, eu vou trazer um vídeo separado para falar só sobre os planetas, tá? Porque eles vão precisar de uma atenção maior e mais focada para eles. Em um outro momento também eu posso separar um tempo para falar só sobre os signos, que também eu acho que vai ser importante. Beleza? Então é isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida para eu explorar mais sobre a astrologia, só me mandar aí nos comentários. Com certeza eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até mais.